sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa aula. Dei uma atrasadinha aqui na nossa aula, né? Porque o YouTube e o Instagram tava me bugando aqui, gente. Então vamos lá, vamos começar. Sejam bem-vindos. Karine, Fran, DM Contabilidade, Otaviana. Bem-vindo, pessoal. Então hoje preparei um assunto bem bacana pra gente, né? Um assunto sobre a folha de pagamento, o cálculo do INSS. Então até vou colocar aqui. A internet hoje tá que tá. Bom dia, quem tá chegando, Cíntia. Vamos falar sobre a folha de pagamento hoje. O cálculo do INSS mudou, né, em 2020, então tem muita gente que ainda nem sabe, né, que mudou, mas eu vou tentar trazer para vocês aqui, pra gente poder bater um papo, tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, bem-vindo também. Se vocês quiserem ver, gente, os slides assim, melhor, né, uma resolução melhor, corram lá pro YouTube, tá? Porque no YouTube eu vou colocar também os slides, bem legal. Aqui eu vou tentando passar pra vocês também, tá? Mas lá no YouTube dá pra ver assim melhor, tá bom? A qualidade, ela é melhor, tá? Então, vamos lá. Pessoal, o que eu quis trazer pra vocês, né? Esse assunto da folha de pagamento e do INSS. O que a gente vê hoje em dia, né? Nós pegamos lá nossa holerite, né? Então a gente pega o holerite e a gente vê o cálculo do INSS sendo descontado do trabalhador, certo? Então, por lei, né, é obrigatório ser descontado do funcionário o INSS, certo? Porque ele é para benefício próprio mesmo do empregador, tá? Do empregado, perdão, empregador é a empresa, né? Então, a gente tem lá o benefício do INSS, a gente pode, né, utilizar ele em caso de auxílio-doença, auxílio-maternidade, acidente de trabalho. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Preparei para vocês um conteúdo bem legal. Eu não sei, né, se por acaso vocês já a título de curiosidade, a partir de 2021, pegaram o holerite de vocês e foram lá e fizeram, né, a conta para ver se realmente o valor que estava sendo descontado era o valor que estava ali no percentual. Por quê? Até 2020 era um percentual diferente de INSS, então era um percentual fixo de INSS. E agora, né, a partir de 2021, é uma alíquota efetiva. Então, o cálculo para a gente poder conseguir chegar nessa alíquota efetiva realmente é mais trabalhoso, tá? Mas tudo nessa vida é possível, né, gente? A gente consegue chegar, a gente consegue se adaptar, tá? Então, vamos lá. Nós temos, então, a folha de pagamento. Mas para quem não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro, né? Que às vezes tem gente que chega por aqui, vai ver esse vídeo depois. Meu nome, então, é Michele, né? Michele Mello, eu sou contadora, professora universitária também. Trabalho e tenho um escritório de contabilidade aqui em Santo Antônio da Platina. Atendo vários tipos de empresas. Então, eu não tenho só um tipo de empresa aqui no escritório, eu tenho comércio, eu tenho serviço, eu tenho lucro real, presumido e simples nacional. E nós vamos, com o passar do tempo, né, a gente vai tentando trabalhar... Ah, tá sem som. Espera só um pouquinho que eu vou arrumar o som aqui no YouTube. Obrigada, Taviana, por avisar. Deixa eu arrumar aqui. Obrigada, tá vendo? Tô arrumando aqui. É que tava travado o áudio. Vou arrumar aqui, já. A internet tá uma beleza, gente. A gente troca a internet, coloca a internet boa, mas na hora do vamos ver não vai. Espera aí que eu vou arrumar já. Um segundinho. Vamos lá. Gente, então tá, vou passando aqui pra vocês pelo Instagram, tá? Depois qualquer coisa eu subo também o vídeo pro YouTube, mas vamos lá. Vou compartilhar com vocês, tô tentando subir o vídeo ali no YouTube, mas tá bem lenta a internet aqui, tá bem difícil hoje.
Até atrasei um pouco os minutos, porque eu não estava conseguindo subir a aula mesmo, estava bem trabalhoso. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui compartilhamento e aí às vezes fica melhor. Bom, mas vamos falar sobre então a folha de pagamento. Vamos falar por aqui enquanto isso, né? Para ver se fica melhor. Deixa eu até colocar o fone. Pessoal, então a folha de pagamento, nós temos as obrigações que a empresa ela tem que cumprir, tá? E nós temos as obrigações que também são descontados do funcionário. Uma dessas obrigações, né, que são descontadas do funcionário e que a empresa que recolhe, tá? Então a empresa recolhe o INSS de vocês estão lá registrados dentro da empresa bonitinho, vem o olerite de vocês, beleza. E aí o que acontece, tá? A empresa, quando ela vai fazer o pagamento de vocês lá no olerite, tem um desconto do INSS. Esse desconto do INSS, ele é para uso próprio de vocês, tá? O que é então esse INSS? O INSS é um desconto para a Previdência Social, tá? Ele dá o quê? Ele dá garantias para o trabalhador. O que são essas garantias, Michele? São garantias de vocês poderem usufruir dos benefícios do governo, certo? E benefícios também de aposentadoria. Aí as pessoas já vão falar pra mim assim, né? Ah, Michele, mas a gente nunca mais vai aposentar nessa vida, né? A gente nunca mais vai aposentar porque todo ano muda, todo ano tem modificações na lei, nas mudanças. Sai presidente, entra presidente e aí muda tudo. Eu falei assim, gente, só que vamos pensar comigo, vamos ser honestos aqui. Se a gente ficar pensando nisso, de não contribuir com o INSS a título de um governo que está vigente agora, nós nunca vamos conseguir seguir em frente, né? Porque independente se a gente vai ter a título de aposentadoria ou não, hoje nós estamos contribuindo com o INSS para quê? Para poder usufruir dos benefícios caso a gente precise, né? Então, assim, homens, né? Vamos dar um exemplo dos homens primeiro. Tomara que nunca precise, né? Porque se precisar, é porque aconteceu um acidente de trabalho, é porque teve um acidente ali de trabalho ou na rua, né? Teve alguma coisa que aconteceu e ele vai precisar usar o auxílio-doença, tá? Então, tomara, né, homens que não precisem. As mulheres, elas têm o direito, então, ao auxílio-maternidade. Então, se vocês não contribuem com o INSS, vocês não vão conseguir ter esse benefício que é proposto pelo governo, tá? Inclusive, a seguro-desemprego também, beleza? Então, vamos falar mais sobre isso aqui agora. Vamos lá. Então, o que é o INSS, né, gente? Então, a principal vantagem de vocês fazerem a contribuição com o INSS é poder ter a garantia de um atendimento ali, de um benefício, né, mensal, após determinadas condições que envolvem o tempo de trabalho, né? Então, a gente também tem que seguir uma média. Não adianta eu querer contribuir com o INSS hoje, né, começar a contribuir com o INSS hoje, e aí, amanhã, já querer pegar o auxílio maternidade, querer pegar um auxílio doença, alguma coisa assim. Nós temos prazos para poder cumprir, para você poder ter direito aos benefícios do governo. Então, por exemplo, o auxílio maternidade, a gente tem que ter uma contribuição, pelo menos, de 10 meses. Então, ou seja, mulheres, né, se vocês quiserem engravidar, gente, vocês têm que começar a contribuir um mês antes, porque senão não vai dar. Se o filho nascer antes, também não vai dar o prazo, tá? Então, tudo isso tá ali dentro do portal do INSS, são legislações que a gente tem que cumprir, tá? Então, isso é bem interessante e a gente, né, tem o que fazer, né, gente? Vamos ser honestos. A gente fala que a legislação brasileira é muito complexa, mas não, tá, gente? Toda legislação é complexa, de todos os países, é que nós estamos no Brasil, tá? Mas todas as legislações, elas são complexas e é difícil mesmo o entendimento. Quem estuda a área fiscal sabe do que eu tô falando, sabe que é legislações todos os dias e a gente tem que cumprir, tá? Então, o nosso intuito aqui é seguir e ensinar vocês dentro da legislação o melhor que a gente pode fazer, tá bom? Então, a gente tem o INSS, é descontado do trabalhador. Até 2020, as alíquotas, elas eram fixas, tá? Então, a partir de 2020,
de 2021 é um cálculo diferenciado. Quem quiser, gente, a título de curiosidade, peguem o olerite de vocês que são trabalhadores aqui registrados, peguem os olerites de vocês e tem lá o desconto do INSS, tá? Se vocês fizerem aquele valor que tá vezes a alíquota que tá ali no olerite de vocês, dificilmente o valor vai bater, tá? Porque a gente tem uma alíquota efetiva que é feito esse ano. A gente tem uma alíquota efetiva que é feito a partir de 2021. Então vamos lá, vamos falar mais sobre essa parte do INSS e depois eu vou mostrar para vocês sobre o cálculo. Deixa eu escolher aqui outro arquivo para eu colocar para vocês entenderem melhor, tá? Então vamos lá. Por que o INSS ele é descontado do salário? O INSS, pessoal, ele é descontado do salário de vocês porque, vamos pensar comigo aqui. Se fosse para o governo receber esse valor, ia demorar mais, né? Para ele receber de todos vocês, de todas as pessoas que são registradas no Brasil. Então, ia demorar mais para ele ter esse acesso ao imposto. Aí foi definido que as empresas, elas recolheriam, né? Elas iriam recolher o imposto de vocês, o INSS, e repassar ao governo. Então, todo mês a empresa desconta do salário do funcionário, o INSS, e depois a empresa recolhe, tá? Todos os meses funciona da mesma maneira. O desconto, ele é feito de maneira progressiva, tá? Mensalmente, e esse valor, ele é direcionado pelo empregador, que é o empresário, o dono da empresa, para a Previdência Social, tá? Então, Michele, se eu recebi mais esse mês, gente, dependendo do salário da pessoa, por isso que fala que é uma maneira progressiva. Se eu recebi mais salário esse mês, consequentemente, o meu desconto de INSS ele vai ser maior. Se eu tenho férias dentro do mês, eu também tenho que pagar INSS sobre férias, tá? Então, tudo isso é recolhimento, beleza? Então, dependendo do quanto você ganha, você tem que pagar o INSS ali em cima disso, certo? O que a gente tem que lembrar? Que já no caso de INSS para autônomos, que são aquelas pessoas que querem contribuir para o INSS de forma individual, que não são registradas, tá, pessoal? Então, o pagamento ele deve ser realizado de maneira independente, respeitando os valores proporcionais ao faturamento do plano que ela escolheu. Hoje nós temos 11% e 20%, tá? Então, o empresário, o autônomo, ele vai definir quanto que ele quer recolher. Ele quer recolher 11%, eu quero recolher em cima de 20%, lembrando que é o salário mínimo vigente no país. Então, a gente tem aí, vence hoje, né? Até hoje está vencendo o INSS, o PGDAS, Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, se estivesse contribuindo já, hoje vence o INSS, em novembro vence mais um, dezembro outro e janeiro também vence referente a dezembro. Então, é sempre a competência atual do mês vai vencer no mês subsequente, certo? Então, até o pagamento do mês do dia 20 de janeiro vai ser feito em cima do salário mínimo vigente no país hoje para os autônomos, certo? Então, R$ 1.100 vezes 11% ou vezes 20%. Esses são a parte do INSS. Os autônomos, tem bastante gente que pergunta para mim aqui no direct, no Instagram. Os autônomos, pessoal, eles podem fazer a sua guia sozinhos. É só acessar o portal ali do INSS, fazer certinho a contribuição, preencher os dados, precisa ter o número do PIS ou do NIT. Aí você vai conseguir emitir a sua guia e fazer o pagamento normal, tá? Então, todo mês você consegue emitir a sua guia ou você entra lá no começo do ano e tira a guia para o ano inteiro, certo? Isso para os autônomos. As pessoas que são registradas, todo mês é feito desconto, ganham mais, vai descontar mais mesmo, tá, pessoal? É preciso lembrar também que o recolhimento, tá, para as pessoas jurídicas, que são as empresas, ele tem um chamado, né, de INSS patronal, que esse INSS patronal, pessoal, ele não depende, não é vocês, tá, pessoal, vocês que são empregados, que são ali registrados, não é vocês que pagam esse INSS patronal. O INSS patronal é uma despesa que a empresa tem com a folha de pagamento. Então, todos os meses, as empresas têm que pagar um percentual ao governo.
Então a gente paga o INSS patronal e o governo ele vai repassar esse valor para as entidades que ele apoia, por exemplo, o SESI, SENAI, SENAC, tá? Então esses valores de alíquota patronal de INSS, ele não é descontado dos empregados e é repassado ao governo também. Então é uma despesa que a empresa tem com o INSS. Alisson, a diferença de 11 para 20 é a contribuição que você vai fazer. Então, se você contribuir com 11%, você vai pagar em torno de R$121, né? Aí 20% é maior. Então, o maior ele conta mais. Por exemplo, se eu tiver um auxílio doença, o auxílio doença, eu vou fazer lá o benefício, vou solicitar o benefício e é sempre feito o cálculo em cima de quanto eu pago de INSS, tá? Então, se eu estou contribuindo com mais INSS, eu vou ter o auxílio, benefício do governo maior também. Então, é sempre feito em cima do valor que você paga. Se você paga mais, você, consequente, vai receber mais no auxílio que você precisar ou na aposentadoria, certo? Então, não sei se ficou claro para vocês, beleza? Então, vamos lá. Nós temos, pessoal, alguns benefícios que eu vou passar para vocês agora. Os benefícios que são para quem contribui com o INSS. Vou colocar aqui já. Acho que foi aí. Não tá muito bom ainda, tem que dar uma chegadinha perto da tela para enxergar aí. Mas vamos lá. Obrigada, Alisson, beleza. Então, a gente tem os benefícios. Todo o processo, ele requer a contribuição do funcionário, quanto da empresa, né? E os benefícios que são garantidos ao trabalhador que recolhe, tá? Que recolhe o INSS são aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e invalidez, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade, salário família, reabilitação profissional, seguro-desemprego, tá? Então, caso a contribuição de vocês, pessoal, do empregado, né, vocês que são registrados, não aconteça pela parte da empresa, tá? Então, a empresa, ela recolhe, ela desconta de vocês, a empresa desconta dos funcionários, e aí a empresa, ela tem a obrigação de recolher esse INSS. Se a empresa, ela não recolhe, ela também está fazendo, né, um ato ilícito, não está contribuindo com o dinheiro que não era dela, que foi descontado, na verdade. E o trabalhador, ele poderá sim recorrer judicialmente, garantir os seus direitos na comprovação do vínculo empregatício, porque se descontou, tem o direito de ser pago, né, vocês utilizarem esses benefícios. A Joyce perguntou se esse valor de 11,20 é só para autônomo. Vou explicar mais sobre isso logo mais aqui no cálculo, vou mostrar para vocês. Mas o autônomo, sim, o autônomo ele pode decidir se ele vai contribuir com 11% ou com 20%. Já os funcionários, né, que estão ali na empresa, eles vão pagar conforme a alíquota que eles se encaixarem, conforme for ganhando mais, tá? E o prolabore, por exemplo, do empregador, do dono da empresa, é em torno de 11% dentro das empresas, certo? Então, esses são os benefícios que vocês podem usufruir e que quem trabalha registrado pode ter, tá, gente? Lembrando que tem um tempo mínimo de contribuição, então não adianta vocês, eu comecei a contribuir hoje, nunca contribuí na vida com o INSS, comecei a contribuir hoje e aí eu já vou pedir o auxílio. Vai ser negado porque o governo ele também tem um tempo mínimo para ser dado o benefício, auxílio doença, auxílio acidente. Alguns casos, por exemplo, a pensão por morte é um prazo determinado também, não é para sempre. Os casos de invalidez é feito todo um processo, é verificado se realmente se enquadra, se não se enquadra, tá? Então, tudo isso tem dentro da cartilha do INSS na internet, então vocês podem pesquisar lá. Beleza. Então, vamos falar da tabela do INSS que tem hoje e de como é feito o cálculo, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui outro slide para vocês. Beleza, então hoje a gente tem uma tabela e essa tabela ela é feita de forma efetiva. Então a gente tem, posso explicar para vocês o seguinte, que vocês vão pegar o salário de vocês e já vão fazer vezes a alíquota que temos no portal do INSS, porque os valores eles não vão bater. E eu vou explicar como que funciona isso para vocês também
de forma clara aqui, tá? E calma também pra gente conseguir entender. Então, nós temos o salário da contribuição que recebe até R$ 1.100, recolhimento de 7,5%. Nós temos quem recebe de 1.100,01 centavos até 2.203,48, 9%. Nós temos quem recebe um salário registrado de 2.203,49 até 3.305,22, uma alíquota de 12%. 3.305,23 até o teto do INSS, que é muito importante porque tem bastante dúvida, nós temos 6.433,57, 14%. Já vou falar sobre como que é feito esse cálculo aqui pra gente entender. Vamos lá então. Vamos dar aqui um exemplo, vou dar um exemplo para vocês num valor de R$3.000 que seja registrado. Mas vocês vão entender o cálculo e vocês conseguem fazer também com o salário de vocês, tá? Com o valor que vocês recebem aí, sem problema, porque entendendo como funciona a logística, vocês conseguem fazer qualquer cálculo aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A faixa de salário, né? A primeira faixa, R$ 1.100, que a gente viu, falei para vocês agora na tabela, que é até 7,5%. Beleza. Então, quando eu falo de alíquota efetiva, eu tô falando para vocês que são cálculos que vão aumentando conforme eu vou ganhando mais. Então, não adianta eu pegar o meu salário, por exemplo, eu ganho R$ 1.800 e fazer vezes a alíquota de 9%, que o valor não vai bater. Porque vocês vão entender por que agora, porque eu tô falando isso que não vai bater o valor, tá? Então, vamos fazer aqui comigo. Eu recebo R$3.000. Mas, como que é feito o cálculo dessa distribuição do INSS? Eu pego os R$ 1.100, que é a primeira faixa do INSS, eu faço vezes 7,5%, eu acho um valor de R$ 82,50. Esse valor de R$ 82,50 eu já reservo, anoto e deixo de lado, porque eu vou precisar dele daqui a pouquinho. Eu, então, tenho uma diferença. Eu não tô fazendo um exemplo de R$3.000, beleza. Então, R$3.000, eu vou pegar a segunda faixa do INSS. Eu tenho a segunda faixa salarial, que vai de R$ 1.100,01 centavos até R$ 2.203,48. Então, vamos lá. Eu pego R$ 2.203,48 menos os 1.100. Por que, Michele, menos 1.100? Porque 1.100 a gente já acabou de fazer o cálculo e nós encontramos o valor que eu pago em cima do 1.100. Então, se eu ganho até 1.100, R$ 82,50. Se eu passei de 1.100, eu vou pagar a diferença desse valor, tá? Porque o 1.100 eu já calculei aqui em cima. Vamos lá. 2.203,48, que é o limite da faixa salarial 2 do INSS, menos o 1.100, que eu já fiz o cálculo anteriormente, vezes os 9% que está na tabela do INSS, tá? Então, eu tenho 1.103,48 vezes 9%, que daria igual 99,31, beleza. Então, eu guardo também esse valor de 99,31, certo? Então, eu vejo aqui que eu recebo um salário de R$3.000. Então, eu já passei da faixa número 1, que é até 1.100. Eu passei da faixa 2, que é até 2.203,48. E eu tô, então, na faixa que atinge o salário, tá? Que é a faixa 3, que varia de 2.203,48 até 3.305,22. Só que quando eu não vou fazer 3.305,22 menos o que eu acabei de ver na alíquota, na faixa 2 ali, tá? Eu vou fazer o meu salário. Então, o meu salário é 3.000, tá? Eu estou dentro, o meu salário cabe na terceira faixa, ele não passou da terceira faixa, só que eu não posso colocar também o limite da terceira faixa, porque eu não ganho mais que 3.000, eu ganho 3.000. Então, eu faço 3.000 menos o quê? Menos a segunda faixa, que eu acabei também de achar já o valor do imposto para ela. Vou fazer menos 2.203,48 vezes a alíquota que tá na faixa 3, que é 12%. Então, eu vou encontrar 2.203 menos 3.000, uma base de cálculo de 796,52 vezes 12%, e eu acho 95,58. Beleza.
Então aqui, reparem o seguinte, eu tenho 3 cálculos para encontrar o valor do INSS do meu trabalhador ali, tá? Então, eu já vou falar para vocês que o trabalho do contador não é tão fácil assim não, tá, gente? Quem faz departamento pessoal aí sofre bastante, tá? Por isso que o contador também sofre. Então, o governo mudou e a gente só acompanha e obedece, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Para mim poder achar quanto que eu tô pagando, tá? Quanto que eu tô pagando de INSS, eu vou somar. Eu vou somar os 95,58 que eu acabei de encontrar na terceira faixa. Eu vou encontrar os 99,31 que eu calculei na segunda faixa e vou somar com 82,50 que eu acabei de encontrar também lá na primeira faixa. Então, o total do INSS que esse trabalhador vai ter de desconto na folha, R$ 277,40, tá? Então, vamos lá agora. Se for para mim poder fazer o seguinte, eu vou pegar os 3.000, tá? Eu vou dividir pelo valor de R$ 277,40 para eu encontrar realmente a alíquota que eu estou pagando. Então, eu faço 277,40 dividido por 3.000. Eu encontro uma alíquota efetiva de 9,25. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte aqui. Eu ganho 3.000. Eu estaria na faixa 3, tá, do INSS, onde eu teria que contribuir com 12%. Se eu fizer, então, 3.000 vezes 12%, que é a terceira faixa, o meu desconto de INSS, pessoal, seria de R$ 360, ou seja, R$ 82,60 a mais do que o valor que a gente encontrou. Então, assim, né, pra quem aí, né, não gosta, tá falando mal, teve uma colher de chá. Então, ou seja, quem é trabalhador tá pagando menos INSS, tá? Porque teve essa alíquota efetiva. Beleza, até aqui tudo bem. Sim, Jorge, pode me chamar aqui no direct depois que eu envio, tá bom? Então, a gente teve uma redução do INSS. Por isso que eu falo pra vocês, se a gente pegar o salário que a gente ganha e olhar na tabela do INSS, não vai bater com o olerite de vocês, né? Vocês vão sempre questionar a empresa onde trabalha, vão sempre questionar o empregador, falando que tá errado, que não foi descontado o valor certo. Por quê? Por causa da alíquota efetiva. Então, aqui a gente viu que a alíquota que seria determinada pela tabela do INSS seria 12%. Só que nós achamos a alíquota efetiva de 9,25%. Vocês podem ver aqui embaixo, 9,25% é a alíquota que realmente está sendo descontado do trabalhador, tá? Certo, eu acho que essa parte, pessoal, realmente, eu confesso que é uma parte que demanda, assim, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Vocês vão ter que anotar, tem que praticar o cálculo, né? Porque o cálculo, ele é meio trabalhoso, mas conforme a gente vai trabalhando, a gente vai executando ele todos os meses, entra na cabeça e fica mais legal, tá? Mas quem tem um sistema contábil, por exemplo, quem tá aqui na live, que tem escritório, tudo que já trabalha com isso e tem um sistema contábil, o sistema, ele já calcula automaticamente, tá? Tem a parametrização e a gente consegue calcular, beleza? Então, esses são os principais motivos aqui da alíquota efetiva do INSS, que é para conhecimento e entendimento de vocês sobre valores que estão sendo descontados da folha de pagamento. É o serviço que o contador faz, que o escritório de contabilidade na parte de RH, departamento pessoal, nós fazemos esses cálculos, descontamos de vocês. E a título de curiosidade, né, peguem quem é contratado, aí, quem é registrado, peguem o olerite de vocês e vejam a alíquota e faz vezes o cálculo para vocês irem aprendendo, né? Quem está estudando ciências contábeis, quem trabalha registrado, a título realmente de curiosidade. E se vocês quiserem saber mais, por exemplo, sobre esse assunto, vocês podem acessar, tá, o site do INSS para vocês aprenderem mais. Outra coisa importante, né, que tem bastante dúvida, é sobre o limite, o teto máximo do INSS. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero contribuir com o INSS, ou que dentro da minha empresa eu quero contribuir com o INSS, só que o teto, a gente tem um teto de INSS. O teto do INSS, ele é R$ 6.433,57, tá? Então, ou seja,
Se eu for recolher, Michele, eu tenho aí um prolabore, eu tenho um salário de 10 mil reais, 20 mil reais. Eu não vou pagar o INSS, tá? Que é para a Previdência Social, em cima de 20 mil. Eu vou parar no 6.433,57, tá? Então, ou seja, eu só vou contribuir com o INSS até esse valor. E aí eu tenho também a quarta faixa salarial, que ela vai até 3.353,23, e depois eu tenho mais a diferença, que é o teto máximo do INSS, tá? E eu vou seguindo essa mesma lógica. Vamos supor que eu tenho um salário de 7 mil reais. Tem um salário de 7 mil reais. Quem ganha 7 mil aí, gente, ó, parabéns, viu? Não é fácil não, mas, né, deve ser bom. Então a gente tem um salário de 7 mil e eu vou contribuir com o INSS até 6.433,57. A título de curiosidade de vocês, vamos pensar aqui. Eu tenho... deixa eu ver se eu separei esse slide aqui pra vocês ou se eu não separei. Deixa eu ver. Não, vou fazer de cabeça. Vou fazer aqui olhando e montando pra vocês junto. Então, vamos lá. Eu fiz a conta agora até qual valor? 3 mil reais, né? Então, eu vi que 3 mil reais, eu estou aí na terceira faixa, que eu teria que pagar 12%. Beleza. O teto máximo do INSS é 14%, tá? Então, 14%. Então, vamos lá. A diferença de 3.305,23, que é o limite da quarta faixa, certo? Eu vou pagar, então, 12%, tá? Beleza. Agora, então, essa diferença dos 3.305 para 6.433,57, que é a última alíquota do INSS, que é 14%, eu tenho uma diferença de 3.128,34. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa diferença de 3.128,34 e fazer vezes a última alíquota, que é 14%. Quanto que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui um valor de R$ 437,97. Isso na última faixa do INSS, tá? Vou pegar desde a primeira e vou subtraindo os valores que eu já calculei até chegar na última faixa de 14%, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, 4 faixas do INSS. Nós temos até R$ 1.100, 7,5%. De 1.100,01 até 2.203,48, 9%. Dos 2.203,49 até 3.305,22, 12%. Passou de 3.305,23 até os 6.433,57, que é o limite, eu tenho 14%, tá? Eu vou pegando os valores, eu vou deduzindo, igual vocês estão vendo aí no slide, até encontrar o limite que eu tenho, né, de 14% e recolher o INSS. Então, vamos dar um exemplo de quem recebe 7 mil reais, ou 20 mil reais, ou 10 mil reais. O INSS dele não vai passar de R$ 751,99. Esse é o limite dentro do INSS. Por quê? Eu somei 82,50 que vocês estão vendo na tela, mais 99,31, mais 132,21, que a gente viu que era os 12%, mais 437,97, que eu encontrei como 14%, totalizando 751,99, tá? No slide de vocês, a gente parou nos 12% que a gente fez, e aí, então, a gente achou 14% agora, explicando para vocês a título de curiosidade. Então, se eu recebo acima do teto, acima de 6.433,57, eu vou pagar o teto máximo, que é 751,99. Não vamos confundir INSS com imposto de renda retido na fonte, tá, pessoal? O imposto de renda, quanto mais você ganha, mais você vai pagar, tá? Então, pode chegar lá a 27,5% de imposto. Quanto mais você ganha, mais você paga, certo? O INSS não, o INSS tem o teto.
Até 6.433,57 você contribui. Passou disso, você já não contribui mais, não tem como contribuir mais. E aí, beleza, se você ganhar 7, 10, 20, é o mesmo valor, certo? Esse é a nossa aula de hoje, tá? Sobre INSS. A aula vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui no Instagram durante uma semana. Então, se vocês aí quiserem assistir essa aula de novo, quiser atender, né? Entender, né? Atender não tô ligando pra ninguém. Quiser entender sobre o INSS de novo, querer verificar, como que faz o cálculo, deixa eu entender melhor, né? Porque essa alíquota efetiva realmente é trabalhosa, né? Dá um pouquinho de trabalho. Beleza, então acessem novamente, vai ficar salvo aqui no meu perfil no Instagram sobre a alíquota efetiva. Eu espero, né, ter ajudado vocês a entenderem mais sobre o INSS, sobre o desconto. Autônomos podem acessar o portal do INSS, tá? Acessem o portal do INSS e aí vocês vão verificar como que faz a guia do INSS para autônomo, tá? Gente, mas não tem dúvida, certo? É só vocês realmente acessarem, procurarem, olharem o manual. Então, tudo que é disponibilizado para o governo tem manual. É que realmente é um pouquinho mais trabalhoso a gente ler o manual, né? Mas, independente disso, todos os programas do governo ele vai ter o manual para a gente poder se amparar ali dentro, tá? Então é isso, quem tiver interesse me chama ali que eu mando o link da aula para vocês poderem baixar e entender melhor sobre o INSS, tá? Sejam bem-vindos ao meu Instagram, quem chegou aqui por hoje, né, o primeiro dia. Eu espero poder contribuir com vocês. Aqui no meu Instagram tem bastante conteúdo para você que é estudante, para você que está começando a iniciar o seu negócio contábil, seu escritório, quer iniciar, para você que trabalha para outras pessoas também. Tem conteúdo diversos sobre a área contábil mesmo, até porque a gente tem um escritório de contabilidade. A gente sabe que tem a área de departamento pessoal, fiscal, contábil, legalização de empresas, alvará de licença. Então eu tento trazer todo o conteúdo para vocês para ajudar realmente, tá? Então é isso. Agradeço vocês que permaneceram aqui comigo nesse horário de almoço. Quem tá almoçando aí junto, né? E quem vai almoçar ainda, um ótimo almoço, uma ótima tarde para vocês. Fiquem com Deus. Eu espero você na próxima aula, que é quarta-feira que vem, meio-dia. Tranquilo? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais e um ótimo trabalho para quem vai retornar ao trabalho agora.